Olá, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Eliana, pode me chamar de Lili, meu apelido. Aqui comigo está o Hermes e a aula de matemática de hoje é sobre inequação do primeiro grau. As habilidades estão referentes, né? São referentes identificar a natureza da variação de duas grandezas, né? Diretamente proporcionais, elaborar problemas que envolvam cálculos numéricos, né? De expressões algébricas. A equação e a inequação são expressões algébricas. Na matemática, expressões algébricas utilizam letras para representar números desconhecidos em busca de solução de problemas. As letras podem assumir diferentes valores. E o sinal de igualdade na expressão significa uma equação. Se o sinal estiver acompanhado do símbolo maior ou menor, chama-se inequação. As equações, né, ou inequações polinomiais do primeiro grau com uma variável podem ser escritas na forma genérica a seguir. Eu tenho um valor, por exemplo, primeira coisa que você deve observar é se é uma equação ou uma inequação. Toda vez que tiver o sinal de igual, equação. Igual, equação, né? Igualdade. Aqui eu tenho um exemplo. 2x mais 1 igual a 0. Então, é uma equação do primeiro grau. O A é sempre o valor que vai acompanhar a incógnita. Essa incógnita pode ser, no meu exemplo é o x, mas pode ser qualquer outra letra. E o valor de A é sempre um valor, né, de um número pertencente ao conjunto dos números reais. Pode ser um número inteiro, pode ser um número decimal, pode ser um número negativo, pode ser uma raiz, né? Pode ser vários outros números que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, sempre o valor de A e o valor de B sempre vai ser um valor numérico, pertencente ao conjunto dos números reais. E quando tiver o sinal de igualdade, é uma equação. E a incógnita, geralmente a gente coloca x, o x da questão. Vou resolver esse problema. Quanto que vale o x que eu quero descobrir? Quanto que vale essa letra que eu estou substituindo por um valor que eu não sei, que eu quero descobrir? Geralmente a gente usa o x. Então, vou usar o x aqui com vocês, né? Inequação. Sempre que tiver o sinal maior, menor, maior ou igual, então se o igual tiver acompanhado do sinal maior ou menor ou igual, aí sim é o que a gente chama de inequação. O exercício do PET do 8º ano, da semana 2, está lá na página 29, o número 1, encontre o valor de x nas equações ou inequações, né? Por isso que foi colocado assim, entre parênteses, que pode ser uma equação. Então, vamos identificar. A letra A é uma equação ou uma inequação? Observe que a professora destacou. O igual sempre vai ser uma equação. Então, 2x mais 1 é igual a 0, é uma equação. O A é o número que está acompanhando o x, então o A é igual a 2. E o B é o número sozinho, sem a variável. Então, o B é igual a 1. Como que eu resolvo? Sempre os números inteiros, né, os números que estão isolados, ou o valor de B, eu vou passar para depois da igualdade.
e toda vez que eu passo esse número, eu inverto a operação dele. Se ele está mais 1, ele vai ficar menos 1. Então, eu passei para o sinal, pegar o lápis aqui para reforçar com vocês. Aqui é menos 1. Aqui ele não estava mais 1 antes? Então, depois que eu passar do sinal de igual, do outro lado, né, ele vai trocar o sinal para menos 1. E o 2? O 2 é o número, né, que está acompanhando a variável x. Eu quero descobrir o valor de x, então eu vou isolar o valor de x. Eu posso escrever assim, ó, x é igual. Por que que eu passo o 2 para cá como divisão? O menos 1 continua, esse traço indica divisão. O número 2 está multiplicando o x. Então, o inverso da multiplicação aqui, eu vou passar para o lado de cá, dividindo. Então, eu posso escrever em forma de fração o meu resultado ou em forma de número decimal. Quanto que dá menos 1 dividido por 2? Eu posso pegar menos 1 dividido por 2. Como que eu faço esse cálculo? Vai ficar 1 dividido por 2? Não dá, então vai ficar 0 aqui e põe o 0 aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. Aí eu vou colocar 0,5, mantendo o sinal negativo. Então, eu posso dar a resposta dessa equação assim. O S é o conjunto solução, que é igual a x. Eu quero descobrir o valor de x nessa equação. Então, x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a menos 0,5. Eu poderia ter colocado também x, né, igualzinho isso tudo aqui, é igual a menos 1/2. Menos 1/2. Tanto faz eu dar a resposta, né, em fração ou decimal. Sempre que eu der a resposta em fração, eu tenho que estar na fração irredutível. Então, como ela já está simplificada, eu posso dar a resposta menos 1/2 assim ou assim. Então, essa é a resposta da letra A. Os exercícios do PET a seguir, do número 1, pede para representar esses valores na reta. Então, a equação, eu represento exatamente o valor. Então, eu tenho menos 0,5 aqui, ó, nesse ponto aqui que eu marquei de vermelho. É um ponto na reta numérica. E eu posso escrever assim ou assim, tanto faz, mas eu tenho que colocar o ponto exato. Marca menos meio para mim na reta. Então, eu tenho que marcar aqui, ó, menos 0,5. Ok? Então, são os exercícios que eu estou fazendo com vocês já a seguir aí, que vocês vão precisar. A letra B. A letra B é 3x mais 4 maior que 0. Então, isso é uma equação ou inequação? Vocês lembram que a professora falou? Toda vez que o sinal tiver maior, maior ou igual, menor, né? Então, nesse caso, é uma inequação. 3x mais 4 maior que 0, o A é o número que acompanha o x, então o A é igual a 3 e o B é igual a 4. Como que eu resolvo? 3x, o número que acompanha o x, eu vou isolar do lado de cá. Sempre a incógnita vai ser desse lado que eu quero descobrir. E do outro lado, eu vou inverter o sinal. Então, vai ficar 3x é maior que menos 4. Eu passei o 4 para cá, ficou menos 4. E o valor do 3 que está multiplicando,
eu posso passar o x é maior que menos 4, escrever assim, ou escrever assim, com essa barra. Indica uma fração. Ou se eu dividir o 4 por 3, eu vou chegar no número decimal, que é o que a gente chama de dízima periódica. Por quê? Olha, 1 dividido por 3, o que eu faço? Desculpa, é 4, né? 4 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3 dá 3, sobrou 1. E aí, o 1 não vai dar, eu tenho que pôr essa vírgula, não é isso? Acrescentar o 0, aí ficou 10 dividido por 3. Vai dar 3 vezes 3, vai dar 9. Então, sempre vai sobrar 1, sempre o resto vai ser 1 e vai ser uma dízima periódica, que eu posso escrever, então, assim, olha. X é maior que menos 1,3 com esse tracinho em cima. O que significa esse tracinho em cima? Significa que vai ser 3, 3, 3, 3, reticência infinitamente. Ok? Isso é uma dízima periódica. Como que eu dou a resposta, né? No conjunto solução entre chaves, eu vou escrever S, que é o conjunto solução, é igual a X pertence a R, que é o conjunto dos números reais, tal que X é maior que menos 4/3, então posso escrever assim, menos 4/3, ou X é maior que menos 1,3 com esse tracinho em cima. Ou também escrever assim, olha, né? Menos 1,333, quanto 3 eu quiser colocar, ok? Esse é a resposta do conjunto solução. E para ajudar vocês, nos próximos exercícios, pede para representar na reta numérica. Observação. Toda vez que eu tiver o sinal de igual, é exatamente aquele número, mas eu não tenho x maior ou igual. O que eu tenho é x maior. Então, o que eu devo fazer? Eu vou marcar o primeiro ponto na reta, menos 1,3, eu posso escrever 3, 3, 3, reticências, ou posso escrever menos 4/3. Esse ponto significa que exatamente esse valor não pertence à solução. Mas, a partir dele, ó, menos 1, né, menos o que tiver para frente, pode ser uma solução. Por exemplo, o 2. O 2 é uma solução, né, porque pertence a esse conjunto aqui, o 2 positivo. O 10, o 20. Então, é infinitas respostas, infinitas soluções. A partir de qual número? Menos 1,333, mas não entra exatamente esse número. Por isso que a bolinha fica aberta. Ok? Bom, vocês têm outros exercícios para fazer, né? Lá do número 1 que eu mostrei para vocês, depois tem outros exercícios para fazer na reta, então vocês tentem fazer e tirem dúvidas também com os outros professores, né, que você tem na escola, para poder fazer as equações, resolver, ou inequações, que está misturado nesse exercício da semana 2. O número 5, escreva uma inequação que represente cada um dos problemas a seguir. Use a variável ou incógnita, né, que a gente chama x. E depois escreva entre chaves o conjunto solução que pertence ao conjunto dos números reais, que é o R. Então, a gente vai ler o problema, que é a letra A. O triplo de um número.
o triplo de um número, não sei qual que é o número, então vou chamar esse número de x. Então, posso escrever assim, o triplo de um número, 3 vezes x, menos subtraído de 7, então é menos 7. É igual, então é uma equação ou inequação? É uma equação, né? Nós temos aqui uma equação em que eu tenho mais variável x é igual ao dobro desse número, então 2 vezes x, que eu não sei quanto que é x, e eu vou precisar de descobrir, mais 2. Como resolver essa equação? Sempre você deve colocar as variáveis para o lado de cá. Então, o 2x não estava do outro lado, então ele passou para cá como menos 2x. Então, ficou 3x menos 2x é igual. E os números para o outro lado, o 2 já estava lá, continuou 2, o menos 7 passou com mais 7. Agora ficou fácil, olha. 3x menos 2x é igual a x. E 2 mais 7 igual a 9. Resposta no conjunto solução vai ser entre chaves, x pertence a R, que é o conjunto dos números reais, tal que x é igual a 9. A letra B. A metade de um número mais 8 é maior ou igual a 20? Ó, equação ou inequação? Vocês já sabem, já aprenderam. É uma inequação. Maior aqui o sinalzinho de maior, ok? Então, eu tenho x, que é a metade de um número que eu vou descobrir. Então, eu chamei de x. E a divisão por 2. Então, o denominador dessa fração é 2. Para facilitar, a gente coloca os números do problema, a metade de um número mais 8. Então, esse 8, qual que é o denominador de um número inteiro? Todo número inteiro tem o denominador 1. Então, já coloquei o 1 aqui para vocês. É maior que 20. Então, 20 não é inteiro, o denominador dele também é 1. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho uma inequação em que a fração está com denominadores diferentes. Toda vez que eu for somar uma fração com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. E qual que é o mínimo múltiplo comum de 2 e 1? É o 2. Então, eu vou colocar 2 em todas as frações, vou achar as frações equivalentes. Então, o x sobre 2 continua. O 1 aqui não é o denominador diferente, então eu faço assim, 2, que é o MMC, né? Dividido por 1 dá 2, vezes 8 dá 16. Então, se eu simplificar a fração, 16 dividido por 2 não dá 8, eu volto ao número de cima. Maior que 40 dividido por 2. Também, se eu dividir 40 por 2, eu volto ao 20. Então, igualei os denominadores para poder somar. Só que, na hora de eu somar, eu vou manter esse denominador e eu posso riscar eles, porque um vai passar para um lado multiplicando e o outro vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 2 sobre 2, que vai, podemos simplificar e ele vai desaparecer. Então, na verdade, a inequação ficou assim, olha. Aqui, gente, está escrito no exercício, confere para mim, que ficou faltando aqui, parece que é maior ou igual, tá? Então, que eu já coloquei aqui, depois vocês vão conferir a letra B, que está lá no exercício 5, né? Da semana 2, tá? Está na página 30. Como que eu calculo a metade de um número mais 8 é maior ou igual? Então, já está falando aqui, olha. Maior ou igual. Qual que é o correto? Maior ou igual. Ficou faltando aqui, tá? Que a professora já colocou. Maior ou igual.
Então, simplificando, vai ficar x mais 16 maior ou igual a 40. Como que eu vou achar o x? X é maior ou igual a 40 menos 16. 40 menos 16 dá 24. Então, a resposta vai estar no conjunto solução maior ou igual a 24. Eu fiz os exercícios aqui, né? Mostrei para vocês, vou deixar nos slides para que vocês possam visualizar todos os cálculos deste exercício, ok? Então, nós vamos finalizar. Até a próxima aula. Muito obrigada!